Light ficou furioso e acabou com alguns elfos da forma mais humilhante possível. Muitos pensavam que Light só lutaria na obra contra os inimigos que são seus alvos de vingança, contra aqueles que traíram ele, e que os outros randoms ficariam para os seus subordinados, que são muito fortes. Mas não é isso que acontece. Às vezes Light lida com quem entra em seu caminho, principalmente se eles irritarem ele. E hoje eu vou te contar sobre como os elfos cortadores de fila do último episódio, episódio 4 de Mugen Gacha, pisaram no dedão de Light e deixaram ele mais nervoso que um pincher encoleirado. Então senta aí e aproveita. E se você não me conhece, eu sou o Diogo e dono do Grid Animes. E tudo começa com os elfos cortadores de fila que apareceram no episódio 4 de Mugen Gacha. Eles estão ali na masmorra para realizar experimentos. O objetivo é, claro, fazer o elfo Kaito subir de nível, enquanto o outro elfo negro, que eu esqueci o nome, quer fazer experimentos por motivos próprios, sem ser relacionado exatamente com Kaito. E eles foram para a dungeon buscar pessoas para isso. Sim, eles vão fazer experimentos humanos. Eles começaram a sequestrar e matar aventureiros humanos dentro da masmorra, ganhando o título de assassinos de aventureiros e virando criminosos segundo a guilda. Onde Light, ao ouvir sobre essa notícia e a missão de subjugação dos assassinos de aventureiros, fica muito irritado. Afinal, eles estão tendo como alvos os humanos, o seu povo, a sua raça, e sabemos que Light quer mudar isto. E enquanto ele discutia sobre como caçar eles com a Nemo e o Gold, Mia, a garotinha aventureira humana que estava com aquele grupo amigável, é teletransportada para onde Light está. Basicamente, em um encontro anterior com aquele grupo, Light deu a Mia um bracelete chamado Pequeno Milagre, e concede um pequeno milagre ao portador quando ele se rompe. Mia, ao ser atacada, foi levada até Light por seu desejo, onde aqui ele pôde cuidar dela imediatamente. Acontece que algumas horas atrás, o seu grupo recebeu as notícias sobre o assassino de aventureiros, e ali eles decidiram sair da dungeon. Afinal, se existisse alguém de elite entre os criminosos, eles seriam exterminados, tudo acabaria para eles. Porém, no seu caminho para a saída, eles serão encontrados por Kaito e o Elfo Negro, onde aqui Kaito e o Elfo se alegram muito com o terror e o pânico que eles causaram nos humanos, vendo eles como nada além de inferiores, prontos para serem suas presas. E aqui o grupo decide comprar tempo para que Mia possa fugir dali, para que pelo menos ela escape, ela fuja, ela sobreviva. Com logo de início, o líder do grupo e irmão de Mia, Erius, tendo sua barriga aberta por um corte do Kaito. Depois, outro perdeu seu braço e um caiu no chão machucado, mas eles ainda tinham força de vontade para ficar de pé e proteger Mia para que ela saísse dali. E esses dois morreram ao serem cortados ao meio por irritarem Kaito, que os acha apenas insetos irritantes e podem ser dispensados facilmente. Ele trata as vidas humanas como se não fossem nada. O Elfo Negro é contra isso, é claro, porque para ele, eles são objetos para os seus experimentos, enquanto Kaito simplesmente não liga, porque para ele, ver insetos segurando firmemente assim a vida faz ele querer os matar. E sim, esse cara é um psicótico maluco doido das ideias. Onde Mia foi a última que sobrou ali, e ela seria obviamente usada para experimentos, mas antes disso, Kaito queria se divertir um pouco com ela, liberar o que vem segurando desde que ele entrou na masmorra, afinal ele já está ali há um tempo. E aquilo, esses caras, esses seres superiores, como eles se acham, sempre desprezam os humanos, mas nunca perdem a oportunidade de querer fazer algo com as humanas. Eu acho isso inacreditável. Onde Kaito acha surpreendente que Mia, uma humana inferior, está o recusando. Para ele, ela deveria estar implorando pela honra de ficar com ele e abrindo suas pernas, porque esse maluco, de novo, é um maníaco. E é quando o irmão de Mia, que está quase morrendo, se levanta para lutar, dando assim chance para que a Mia corresse dali. Onde aqui ele usa as lições que ele aprendeu com Gold anteriormente para lutar contra Kaito, onde esse garoto moribundo conseguiu acertar a cara de Kaito com um ataque e o derrubando. Aqui, um adolescente de nível 20, nos seus últimos suspiros, mostrou a força da raça humana para um elfo de nível 1500. Onde mesmo que ele morresse imediatamente depois disso, aqui, essa já foi a sua vitória. Onde Kaito, perdendo completamente sua cabeça, perfurou o jovem com um pedaço de gelo gigante, enquanto ficava maluco de nervoso. Em seguida, ele foi perseguir Mia, que estava correndo, onde ela não desiste e tenta lutar enquanto foge, apenas para ser machucada em sua perna e cair no chão, não podendo fugir. Mas a força de vontade dela não diminuiu. Ela começou a xingar e humilhar Kaito com suas palavras, tocando no complexo de inferioridade que ele possuía e deixando ele absurdamente irritado. Afinal, esse Kaito é mais como se fosse uma criança do que um adulto. E quando ele vai matar ela, o
bracelete ativa e a manda para Light. Onde aqui os elfos começaram a entrar um pouco em pânico, afinal se ela sobreviveu e falasse com os outros, os seus nomes seriam vinculados ao assassino de aventureiros e por isso eles seriam perseguidos pela guilda. Mesmo que eles tenham confiança em sua força, serem perseguidos pelos países ainda não era algo bom, então eles decidem mudar de lugar e irem para outro canto. O que eles não pensaram, é claro, é em parar os experimentos, eles querem continuar com isso. Porém, antes que eles pudessem sair, Light os achou primeiro. E aqui, perante os corpos de colegas humanos, ele está furioso. Primeiro, eles pegam o jovem Aeriel, que está gravemente ferido, e o curam, tirando ele das mãos dos elfos sem que eles nem percebessem. Os elfos nem viram o jovem sendo pego, e com isso ele está bem, e Gold fica a cargo de o proteger. E aqui, Light estata que ele não irá perdoar esses dois. Os elfos ainda tentam magar os bobos, falando que eles não fizeram nada, e que eles até tentaram ajudar esses humanos feridos, mas o Light não compra isso, ele não se importa com as desculpas. Agora ele só vai caçar eles, tanto que ele nem reportou para a guilda sua localização, porque ele quer finalizar os dois. Mas quando eles descobrem que ele não reportou, eles comemoram de felicidade, achando que agora é só matar Light e a criança e está tudo resolvido, comemorando sua sorte imensa de que agora eles podem finalizar tudo isso e continuarem ali. Mas de novo, as raças desse mundo trocaram sua inteligência por arrogância, porque pelo amor de Deus, Mia se teletransportou, uma magia que ninguém nesse mundo usa. E então Light apareceu ali do nada, já sabendo o que aconteceu e falando que salvou ela. Então eles pegam Aeriel dos elfos sem que eles nem percebessem os humanos andando entre eles e pegando o garoto. Além de que Aeriel estava nas portas da morte e facilmente eles curam ele. E ainda assim, nem por um momento os elfos questionam a força de Light ou o quão poderoso ele é. Eu sei que os humanos são desprezados nesse mundo porque eles são fracos, mas isso aqui já é ser estúpido, isso aqui é ser burro, isso aqui é não ver o que está acontecendo ao seu redor. Aqui Light diz que Kaito não é uma lenda e nem um herói, ele é só uma pedra no caminho para ele escalar seus ranks como aventureiro, e ele fala que vai causar a dor que os humanos sofreram para Kaito, e claro, depois disso, o matar. E essa é uma promessa em seu nome, todos eles, cada um morrerão pelas suas mãos. Tanto que ele manda que Gold e Nemo não interfiram. E Kite fica super putinho com o que Light disse, partindo para atacar ele com sua espada lendária, falando que ia acabar com o jovem. Mas Light nem se mexe, ele só bloqueia com seu cajado, como se não fosse nada, e perguntando se isso era tudo. E Kaito continua com sua enxurrada de ataques com a espada, e Light vai apenas bloqueando tudo com seu cajado, sem se mexer, sem fazer esforço, só parando os ataques. Para ele, o elfo parece mais um javali, atacando apenas com força bruta, não tendo técnica, não tendo habilidade, não tendo nada, apenas força, que pro Light é fraca. E ficando entediado, com um ataque no estômago, Kaito desmonta no chão sangrando e vomitando. Para Light, ele é muito fraco, e nesse ritmo ele vai morrer antes que sofra o suficiente. Então Light pede que Kaito pelo menos tente um pouco mais. Por favor, senhor herói lendário, zoando ele, humilhando ele. E se isso não é a mais pura humilhação, eu não sei o que é, meus amigos. E a única coisa melhor que essa humilhação que o Light está fazendo aqui é o seu likezão aqui no vídeo. É a única coisa que eu peço, porque o seu likezão ajuda demais o conteúdo. E se você está gostando do conteúdo e do canal, considere se inscrever aqui também. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar, então me dê essa chance. Kaito então libera o verdadeiro poder de sua espada, criando incontáveis espadas. Ela é um tesouro de classe fantasma chamada Grândio. Porém, Light desvia de todos os ataques incríveis da espada como se não fosse nada. E quando Kaito parte por cima dele de novo, novamente ele se defende como se não fosse nada. Falando, é claro, que isso foi bem fraco. E isso começa a deixar o elfo negro meio agitado, falando que Light está enganando ele de alguma forma, não é possível, ele não pode ser um mago, ele tem que ser um guerreiro de combate corpo a corpo. Mas Light fala que ele não é um guerreiro e de fato um mago, só que o Kaito é muito mais fraco do que ele, então nem magia ele precisa usar. E assim, com seu gacha, ele invoca diversas espadas de gelo no ar, e cancelam os poderes da Grândios facilmente, provando seu poder imenso. E aqui, enquanto o Kaito se recusa a aceitar que ele está perdendo, e continua atacando e tendo seus ataques negados por Light, o elfo negro já está em choque total, não entendendo como é possível que Light seja acima dos magos elfos, sendo bem mais poderoso do que eles. Mas é quando Light começa a ficar cansado de empatar seu poder com esse fracote e pensa em acabar com as coisas. Porém é quando acontece algo. Kaito está ficando maluco por estar indo de igual para igual com um humano inferior, quando ele é um gênio puiano Grândios, e ele faz um erro fatal, que foi falar que Grândios foi um presente para os elfos de um mestre. E logo em seguida ele fala que ele é um descendente, que carrega o sangue de um mestre, ou seja, um submestre ou algo do tipo. E aqui o maluco cavou a sua própria cova, não tem jeito, acabou pra ele. Com isso, Light muda seus planos, e agora esses dois serão levados para o abismo. Os matar vem depois,
deles. Primeiro, eles vão extrair cada pedaço de informação, tanto que ele fala para que Nemo e Gold lidem com o Elfo Negro, mas é claro, sem o matar. E o Elfo Negro acha que eles não conseguirão, já que ele tem duas quimeras feitas misturando humanos e monstros, mas Light manda que Nemo e Gold acabem com essas quimeras e, claro, capturem o Elfo logo. E eles fazem isso usando suas habilidades, acabando com as duas quimeras facilmente. Então a Nemo dá um chutão no saco do Elfo Negro, onde pela primeira vez eu não senti a dor compartilhada. Eu acho que ele é tão lixo, não doeu em mim ver alguém tendo seu saco chutado. E é claro, o Elfo Negro é um fracote sem seus experimentos, então foi bem fácil acabar com ele. E assim, o Light volta a sessão para Kaito, lembrando que ele existe. Nesse ponto, Kaito está utilizando todo o seu poder e potencial máximo da espada sagrada, mas para Light isso não é nada mais do que uma performance de rua muito fraquinho, irritando ainda mais Kaito e tirando a cabeça dele do lugar. E como que esse miserável é um gênio, eu não faço ideia, porque ele é tão facilmente provocado e tem um ego tão inflado que não é possível que ele realmente seja um gênio. Light então faz a mesma coisa que ele fez com Garou, abrindo seus braços e falando pro Kaito: me ataca quando você quiser então, prova que você tem esse poder, apenas para que os ataques nem arranhem ele e provem seu poder muito superior. E logo com sua mão ele quebra o poder da espada Grandis e começa a bater em Kaito um pouco, esmerilhando ele na porrada, fazendo o elfo começar a implorar para que ele não o mate, falando que vai falar tudo porque ele tem muita informação, mas isso só deixa o Light muito irritado. Ele acha patético que o Kaito não resiste nessa situação. Ele se chama de herói, mas se entregou facilmente assim. Mesmo os aventureiros inexperientes, que são crianças, resistiram até o seu último suspiro contra ele. E ainda assim, esse elfo está implorando por perdão, implorando para viver. Kaito diz que é porque é impossível ele vencer contra alguém como Light, então não tem nem por que tentar lutar. E é por isso que ele quer negociar, exigindo que Light mostre um pouco de respeito porque ele é mais velho. Esse maluco tá insano. Mas Light fica de saco cheio dessa bosta, pega a espada dele e entrega pra ele, mandando ele se levantar e lutar, resistir, tenta lutar contra ele de novo, porque o Light tá pé da vida, ele quer que esse elfo lute até o último momento. Mas em vez de lutar, Kaito se levanta e foge sem sua espada, deixando Light ainda mais irritado, o que faz ele furar Kaito com um raio de sol condensado. Isso deve doer muito. E em seguida ele fala que é como Mia disse antes, Kaito não é um herói, ele é só um perdedor patético correndo da realidade. Onde depois disso, Light os leva para o abismo e manda suas subordinadas os interrogarem para todas as informações. E então, é claro, faz eles sofrerem até o fim de suas vidas, para só então os finalizar. Quanto a Mia, ele a levou para a cidade, na pousada onde eles estão, e o irmão dela foi curado, porém os outros dois, infelizmente, já morreram. E com isso, Mia e Erius decidem deixar de ser aventureiros e seguirem outros rumos. E Light acredita que eles sairão bem porque eles são inteligentes, fortes e têm uma forte força de vontade, eles sabem como sobreviver. E no final, a única pena aqui é que Light não perdeu sua cabeça o suficiente para usar sua lança Gungnir, porque isso teria sido muito legal, porém o Kaito era muito fraco para isso. Mas e vocês, meus amigos, o que acharam? Gostaram? Comenta aí que eu quero saber as suas opiniões, porque isso foi insano. E, inclusive, eu já falei aqui no canal sobre o Light estar instável e perdendo a cabeça, e nesse vídeo eu explico melhor por que isso acontece e o estado dele atualmente. Mas não se esquece, é claro, de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei aí embaixo para apoiar o vídeo que ficou muito bom, rapaziada. Agora eu fui.